Olá, pessoal! Pessoal, o vídeo de hoje é sobre uma das dicas mais importantes que eu passo para os meus alunos, então presta muita atenção. Mas antes de começar a falar sobre isso, sobre revisão da matéria, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, deem uma força para esse trabalho de levar a vocês essas dicas tão importantes. São tantos alunos alcançando a aprovação. Eu estou colocando no final do vídeo aqui alguns depoimentos, vocês estão acompanhando. E eu quero que isso aconteça com você. Eu quero mesmo, eu quero o seu sucesso. Eu quero que você alcance aí o cargo público, uma estabilidade financeira, uma boa vida. Você merece, né? Todos que estão aqui me assistindo merecem alcançar um grande objetivo. Todo ser humano pode alcançar o que ele deseja, desde que ele faça por onde, que ele se esforce. Então vamos lá, professora, eu quero me esforçar. Eu estou disposta a pagar o preço, porque eu sei que a recompensa chega. A recompensa chega, vale a pena, professora. Eu me senti muito capaz quando eu consegui. Vai mesmo. E sabe qual que é a etapa mais importante para que isso aconteça? Door number one. A etapa da revisão da matéria. Sabe por quê, gente? Acreditem se quiser. Você que passa horas e horas estudando. O ser humano tem uma memória curta. Vocês já ouviram falar sobre a curva do esquecimento? A curva do esquecimento trata especificamente sobre essa particularidade da memória humana. Você, por exemplo, estudou ontem durante horas, passou 5, 6 horas estudando. Sabe o que eu vou falar pra você? Que até o final do dia de hoje, 24 horas depois, você já esqueceu 80% do que você estudou. Nossa, professora, mas isso é um tempo perdido. Tempo perdido, mas a gente tem sim que utilizar alguns estímulos, alguns mecanismos para memorizar a matéria, porque a memória do ser humano ela é curta. Por isso é tão importante a revisão. Eu falo que meu aluno que passa é aquele aluno que revisa periodicamente o conteúdo da matéria, porque ele revisando, ele vai fazer novas conexões cerebrais sobre aquele conteúdo e vai memorizar aquilo ali, vai lembrar daquilo ali. Então tá, prof, mas como que eu reviso a matéria? Gente, o caminho natural do aluno, né, quando ele está começando a estudar, é comprar um curso, fazer matrícula em um curso, comprar um livro extenso e ficar lá lendo, né, assistindo videoaula, anotando, fazendo um resumo, que na verdade o resumo é quase que um livro. Muitas vezes eu vejo o resumo dos meus alunos que é tão extenso que eu falo, meu Deus do céu, isso não é um resumo. Isso é um livro, você reescreveu a aula toda do professor. E aí o aluno, nessa confusão toda, confusão de material, muita coisa para estudar, ele se sente inseguro, porque é muita coisa, porque ele nem chega a resolver a questão de prova, porque ele fica lá lendo, estudando, vendo videoaula, não dá tempo de fazer nada. Quanto mais de revisar, quanto mais de ler um resumo que ele fez, o resumo dele é enorme, não é verdade? Isso acontece com você? Por isso que eu costumo dizer, gente, que o aluno que alcança a aprovação é aquele que revisa a matéria com base em frases poderosas. Prof, o que é frase poderosa? Frases poderosas, gente, olha o nome. Frases poderosas são aquelas frases que respondem o maior número de questões de prova. Prof, como que eu vou saber quais são as frases que respondem o maior número de questões de prova? Pessoal, o aluno que está começando a estudar deve seguir o seguinte roteiro. Primeiro ponto, ele não vai estudar por um livro muito extenso. Ele não vai perder horas e horas lendo aquele livro que ele não vai memorizar. Ele não vai perder horas e horas assistindo um cursinho, videoaulas que são o quê? Muito extensas. Ele não vai fazer isso. Ele vai ter acesso a um material mais resumido. Uma sinopse jurídica, algo voltado para concurso público. Ele está lendo aquilo ali, está grifando as palavras mais importantes, está fazendo algumas conexões, está entendendo aquela matéria. Mas e aí, prof, com aquela leitura ali, né, foi uma leitura de pouco tempo, o livro é mais resumido, o que eu faço? Você já vai para a etapa de resolução de questões. Já falei com vocês que 60% do seu tempo, né, de estudo deve ser gasto na resolução de questões. Você tem que ficar craque na resolução de questões, porque é isso que você quer acertar a questão. Ok, estou fazendo as questões, e agora? Agora são as frases poderosas. Eu quero que você resolva uma questão e anote qual é a frase que responde àquela questão. Aí, na medida que você for fazendo outras questões sobre aquele assunto, você vai identificar que algumas frases respondem a um grande número de questões. Algumas frases estão aparecendo, né? Respondem mais e mais questões. Você vai anotando. Vai colocando aquela frase ali, né? Já destacou aquela frase, já anotou uma vez, vai anotar uma vez só, né? No seu caderno.
Anotou uma vez o seu resumo e vai colocando, olha, essa frase aqui é mais importante, grifa de uma outra cor, assinala que ela aparece em muitas questões de prova. Como assim, professora? Me explica. Pessoal, vocês sabem que a prof já analisou mais de 10 mil questões de prova. Tô caminhando agora para análise de 30 mil questões de prova. Vai ficar ainda mais completo esse meu material. E eu sei, gente, quais são as frases que respondem ao maior número de questões. Né? São as frases poderosas que estão ao final de cada capítulo, né? Que o aluno que tem aí acesso à fórmula da aprovação sabe quais são. Ele vai revisar essas frases, ele vai ficar craque no que responde questão de prova. Um dia anterior à prova, ele vai revisar isso aqui, ele vai ler as flashcards, ele vai fazer esses exercícios e ele vai alcançar a aprovação. Mas vamos lá, prof, me dá um exemplo. Me dá um exemplo para eu entender melhor esse conceito de frases poderosas. Pessoal, olha aí, no capítulo de intervenção do Estado na propriedade privada, essa frase que eu vou falar aqui para vocês responde a 8% das questões. Ocupação temporária. A ocupação temporária ocorre usualmente quando a administração tem a necessidade de ocupar terreno privado para nele depositar equipamento e materiais destinados à realização de obras e serviços públicos. Gente, essa frase responde a 8% das questões desse capítulo. Professora, 8% das questões em qual horizonte temporal? Em quanto tempo? As questões dos últimos 5 anos. Então, 8% das questões sobre intervenção do Estado na propriedade privada dos últimos 5 anos são respondidas por essa frase. Então, essa frase você tem que saber, correto? Essa frase você tem que estar aí de olho nela antes da prova. Professora, como que você comprova isso? Eu não acredito em você. Tu não acredita não? Então vem cá, vem cá. Olha aí, pessoal, na parte de ocupação temporária do manual, que está aí destacado em amarelo, ou seja, esse trecho aqui responde de 50 a 100 questões dos últimos 5 anos. Então tenha atenção, igual o sinal amarelo, atenção. Esse trecho aqui responde até 100 questões e eu coloquei aqui para o aluno que tem a fórmula da aprovação, para o aluno que vai ter acesso a essas questões que foram especialmente selecionadas para ele. Eu coloquei aqui algumas questões para que ele comprove o que eu estou falando. O aluno vai pegar, por exemplo, a questão 4.895. Vou jogar na tela, vocês vão responder essa questão com esse trecho que eu falei. E aí, comprovou que eu falei? Essa frase não respondeu essa questão? Pois é, gente, foi por essa razão que eu construí esse material, que é bem resumido, né? 320 páginas só, né? Bem mais resumido, enxuto. Responde mais de 10 mil questões de prova. Inclusive, eu vou falar do desafio. Eu já falei, mas esqueço de falar aqui de novo, gente, no YouTube. Pessoal, eu tenho um desafio. Eu disponibilizei para vocês gratuitamente no meu site um capítulo do meu manual de licitações públicas, né? Que é a matéria mais temida por vocês. E eu vou lançar um desafio, já lancei no Instagram, vou lançar aqui também. Vocês vão fazer download desse arquivo, né? Desse material aí que está gratuito, desse capítulo, e vão tentar resolver as questões de prova. Pessoal, esse capítulo de licitações públicas, se não me engano, ele tem 25 páginas, não é muito grande não. Esse capítulo responde a todas as questões desse tema, licitações cobradas nos últimos 5 anos. E vocês sabem que o meu material está esgotado, não tem mais disponível para venda, mas se você que está duvidando disso aqui, se você encontrar uma questão de prova que não seja respondida por aquele capítulo de licitações públicas, eu te dou um manual. E aí você vai ver o que eu tô falando. Vamos lá, eu te desafio. Coloca aqui nos comentários se você achou uma questão que não é respondida pelo capítulo que está lá disponível gratuitamente no site. E acesse o site www.gabrielaxavier.com.br. Gente, essa foi minha dica de hoje, frases poderosas. Acessem esse capítulo, compreendam o que é isso e se inscrevam na lista de espera quem quiser ter acesso a esse manual. Um beijo grande, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, quando eu vi falar sobre o material Direito Administrativo, o Manual de Aprovação de Direito Administrativo, nisso eu fiquei preocupada, fiquei temerosa em comprar e adquirir, porque fiquei pensando, né, vai ser só mais um dos inúmeros livros e materiais que nós já temos e já estudamos. Mas resolvi arriscar, porque a divulgação sobre ele estar bem grande e proporcional, e eu resolvi arriscar e comprar. Então adquiri o material e, para minha grata surpresa, ele é um material excelente. Ele traz parâmetros, né, mostrando as questões mais cobradas, o conteúdo mais cobrado por bancas específicas, e tem sido muito, muito bom estudar por ele. Trouxe um diferencial enorme.
porque eu passei a acertar mais questões e isso tem me ajudado bastante nos concursos que eu estou